que seríamos de nós leitores se não fosse essa nossa ousadia em se comprometer com leituras que talvez a gente nem consiga fazer? Bom, se você parou aqui pela capa desse vídeo, eu me chamo Daniela Miroró. Nesse canal eu vou falar com você sobre as minhas leituras e sobre as minhas aquisições, que por sinal, no momento têm sido muitas. Mas hoje, exatamente hoje, eu decidi selecionar 20 livros que eu vou ler até os 40 anos. Esse mês, dia 31 de março, eu completo 38 anos, então a minha ousadia é que mais esses 20 livros, acrescentando essa lista bem aqui, ó, dos meus livros para 2026, esses livros vão compor aí as minhas estratégias de leitura. Lembrando que a gente faz essa lista para que a gente se comprometa de certa forma com as leituras. Eu, pessoalmente, com a lista, eu percebi que eu estou respeitando, assim, eu estou lendo um livro, terminando esse livro de 2026, mesmo com outras leituras, porque leio outras coisas, estou inserindo uma leitura de 2026. E esses 2 próximos anos, até completar 40, eu quero ter lido essas obras aqui, que muita gente já falou e eu ainda, infelizmente, não li. Bom, vou começar então com o livro Os Maias, de S. de Queiroz. A minha edição é edição de bolso. Nessa edição tem 752 páginas. É da Zahar, bolso Zahar. Deixa eu olhar aqui. Não tem gravuras. A diagramação eu achei um pouquinho pequena. Mas Os Maias, pelo pouco que eu consegui ler, ele vai narrar a história de uma família, de 3 gerações de uma família, e que nessas 3 gerações de uma família acontece meio a isso um amor impossível e também vai ter ali vestígios da sociedade da época. Então, é bem o tipo de livro que eu gosto de ler, tem um conceito, um contexto ali histórico, dá para entender. Ainda que o livro não tenha um contexto histórico, eu olho muito isso, ele consegue me dar nuances daquela sociedade e acrescenta. Eu não sei o que as pessoas pensam em relação a isso, mas eu gosto de ler livros que mostrem um pouquinho da sociedade, porque acrescenta, de certa forma, o seu conceito sobre uma época. Primeiro dos 20. Também numa edição de bolso da Zahar, Mulherzinhas, essa de Louisa May Alcott, eu não sei se é assim que pronuncia. Essa minha edição tem 800 páginas. Deixa eu olhar aqui se tem gravura. Tem sim. Poucas gravuras, mas tem. A diagramação, a letrinha também é pequena, só que o espaçamento entre uma linha e outra é confortável. Tem algumas gravuras. Bom, Mulherzinha, pelo pouco que eu ouvi falar, ela vai seguir a trajetória de 4 irmãs, que estamos numa época da Guerra de Secessão. Esse livro foi escrito em 1868 e nesta época a gente percebe que, pelos livros que já li também, que a mulher ela não tinha tanta escolha, digamos assim, mas a proposta desse livro é um eixo familiar, na verdade, um núcleo familiar democrático, onde não há os falsos moralismos ali dentro desse núcleo, então deve ser uma dessas leituras mesmo, sendo um clássico, que vai dar um conforto. Então, Mulherzinhas é o livro 2 dos meus 20 antes dos 40, não necessariamente que eu vou ler nesta ordem, mas é isso. Vamos seguir com o próximo livro. Eu tenho aqui O Homem que Ri, de Victor Hugo, da Amaryllis, essa edição. O ano passado eu tentei começar a ler este livro, por sinal eu até marquei dia 13/11/2025. Eu li 100 páginas e acabei parando. Vou retornar nele. A diagramação, ele não tem gravuras. A diagramação dele, a letra é pequena, ó. E o espaçamento entre uma linha e outra é até confortável, mas a letrinha é pequena. Nas primeiras 100 páginas que eu li, eu achei um pouquinho arrastado. Depois eu fui pesquisar e vi que o livro é bem interessante. O Homem que Ri, diz algumas pessoas, não posso afirmar, que o
o Coringa partiu daqui. Tem alguns processos em que meninos são vendidos e eles são meio que, né, rasgada, cortadas as suas bocas para viverem sempre rindo. Mas eu não tenho ainda uma posição sobre esse livro. Mas é um dos que eu quero iniciar e terminar nesses 2 anos, de Victor Hugo, O Homem que Ri. Esse livro, ele chegou para mim essa semana, então eu nem já tinha gravado outro vídeo, mas e aí ele não tinha chegado ainda os outros que eu vou fazer também, a abertura da Semana do Consumidor. Eu comprei esse livro na Shopee, As Aventuras do Sr. Pickwick. Eu não sei de absolutamente nada deste livro. É de Charles Dickens, mas o que eu sei é que é o primeiro romance de Charles Dickens. As Aventuras do Sr. Pickwick apresenta, em ritmo picaresco, as peripécias das personagens chaplinianas de um certo clube Pickwick, cujo objetivo é investigar a vida na capital inglesa, resultando numa sátira ao ceticismo do século XIX. Ao mesmo tempo, o primeiro romance de Charles Dickens é um retrato comovente e humorístico da sociedade de seu tempo, com aquela objetividade que só a ficção pode conquistar. Estava faltando para mim 3 livros de Charles Dickens, porque teve o apoio e teve também que agora o Clube Vitorianos liberou mais uma edição anterior que eles tinham lançado, então eu também fiz a aquisição desse livro, só que eles só começam a entregar a partir de abril. Então eu decidi que vou ler em ordem cronológica os livros de Charles Dickens. Não tenho todos, falta 2, mas pelo menos o que eu tenho aqui eu vou ler em ordem cronológica. E aí eu coloquei bem aqui, esse mesmo aqui que meu dedão tá aqui marcando, é o David Copperfield. Eu estive pesquisando, não é interessante começar pelo primeiro romance de Charles Dickens, que é o Sr. Pickwick. Mas eu não sou obrigada a fazer tudo que é a regrinha básica da vida, né? Então eu vou começar assim por ele. Eu comprei e a pessoa que me vendeu disse que esse livro nunca foi utilizado. E folheando, realmente, ele nunca foi. É da editora Globo. Ó, a diagramação. Ele tá assim, porque eu já mexi, mas ele nem marcaçãozinha aqui não tinha. Eu fui abrir, né, e fui fazendo assim para melhorar, mas ele não tinha uma única marcação. Muito bom, né? E não esquecendo de avisar, todos esses livros, ainda que não estejam na Amazon, eu vou colocar o link para encontrar alguma edição lá na Amazon. O Sr. Pickwick, eu acho que é o único que não vai ter lá, porque eu só consegui na Shopee. Um outro livro que todo mundo leu, e eu gosto da escrita do escritor, já li até 2 livros dele, é este blocão aqui, It, a Coisa. Eu comprei esse livro na feira do livro do ano passado, em que os professores aqui no Pernambuco, eles recebem um cartão, que por sinal, semana que vem lá vou eu, né? Nem é consumismo, né? O professor tem esse cartão e aí eu então vou ter ainda mais 2 unboxings para mostrar para vocês aí por esses dias, tá bom? It, a Coisa, e eu acho que esse nem precisa, né? Comentários, porque tem o filme, tem gente que não gosta de palhaço, mas é um dos livrões que eu vou tentar ler antes dos meus 40 anos, não vou falar nada dele. O próximo livro é a Diário de Anne Frank. Gente, eu nunca li esse livro e eu sei o quanto ele é importante para a gente entender processos de quem viveu a agonia daquela perseguição da época ressaltada no livro. Então, eu vou criar minha vergonhinha e ler o Diário de Anne Frank. Também é um livro que dispensa apresentações. A minha edição é da Record, é uma edição de luxo, almofadada. E olha que legal essa fechadura, gente, olha. Achei muito legal. A diagramação, tanto a letra é média como a diagramação é boa, ó. E ele tem, nessa minha edição, 412
18 páginas. Não tem gravuras, tá? Ai, começou a chover aqui. Então vai ser um outro livro. José, ele fala muito desse livro aqui, O Senhor dos Anéis. São uma trilogia, sim. Mas eu não coloquei os 3, eu coloquei apenas a primeira parte. Pois, eu acho que, apesar de vocês vão ver aqui livro que eu vou roubar nele, eu acho que se eu ler um de cada vez, vai ficar mais interessante do que eu pegar para ler tudo de uma vez. Eu leio um. Quando ler essa primeira parte, eu dou um espaço de tempo e leio um espaço de tempo que eu não consigo esquecer, claro, e leio a segunda parte. Porque eu estava vendo no canal da Jan e do Books Anatomy, ela falando da Mil e Uma Noite, que ela achou cansativo. E aí, porque ela leu com o grupo lá os 5 livros. E aí eu pensei, faz todo sentido, mesmo com outros livros que são sagas e que são trilogias e que são continuação, faz todo sentido você ler e dar um espaço, um respiro, para voltar para as outras partes. Então, como O Senhor dos Anéis dispensa apresentações, esse será um dos livros que eu vou ler, pretendo ler. E essa minha edição é da HarperCollins. Eu acho que vai ser um pouquinho cansativa a leitura por conta do espaçamento. A página ela é meio transparente. Nessa edição tem 606 páginas. Não tem gravuras no meio do livro. José me falou que é muito importante esse livro, no quesito assim, há pessoas que levaram tanto a sério a paixão por O Senhor dos Anéis. Eu não assisti, gente, porque eu não tenho mesmo paciência para assistir. Eu prefiro outras atividades a assistir. Mas José já assistiu tudo e ele gosta muito. E ele disse, né, continuando que eu fico divagando, que foi criado uma nova língua e que pessoas aprenderam essa nova língua. Então é um livro que eu acho que torna-se bastante interessante. É O Senhor dos Anéis. No unboxing anterior, vou deixar aqui o card para vocês, eu falei desse livro de Wilkie Collins, Sem Nome, que é uma sociedade em que você ter um sobrenome é de suma importância. Essa edição tem 680 páginas, foi um apoio do Catarse, você encontra esse livro, quer dizer, eu não encontro mais porque ele está esgotado lá na Pedra Azul. Então, Sem Nome de Wilkie Collins. Esse livro que vou mostrar a vocês agora, na verdade, serão 2 livros do mesmo autor, pois quando eu comprei, não tinha lido nunca um calhamaço na minha vida, foi Dom Quixote, o meu primeiro calhamaço, comprei junto com Dom Quixote. E aí, a minha intenção era ler primeiro ele. E aí, pesquisando, porque eu faço pesquisa. Não, tem gente que não gosta de spoiler. Gente, eu não sei vocês, mas mesmo eu vendo alguns spoilers, eu não gosto do final. Tipo, eu não quero saber o final, mas eu quero saber mais ou menos o que se passa na história e tal. Eu fico até mais interessada. E aí, nas conversas e pesquisas que vi sobre esse livro, ele faz uma citação a Dom Quixote. Aí, para mim entender a referência, eu preferi ler então primeiro Dom Quixote. Eu estou falando do Idiota de Dostoiévski. Eu comprei, não exatamente essa edição, eu comprei uma edição da Garnier. Aí eu até presentei um ex-aluno meu com a edição. Essa edição é do Clube de Literatura Clássica. Então eu vou ler nela. Olha como é bonito esse livro. O que eu sei do Idiota? Não sei. Me parece, para vocês verem como eu esqueço as coisas. Eu li em algum lugar. Eu vi outras pessoas falando. Mas eu só
lembro que foi pessoas que disseram que ele se comportava de uma maneira tão solícita que parecia, levou então essa questão de ser taxado como o idiota. Ó, a diagramação, a letrinha é curta, perdão, a letra é pequena e o espaçamento é curta. O espaço entre uma linha e outra é espaçamento mesmo, né? Se não for, gente, me desculpa, eu tô aprendendo aí com vocês. 606 páginas. Então, esse é o Idiota, que eu pretendo ler. Talvez seja um dos primeiros que eu vou colocar aqui para fazer essa leitura. Lembrando, gente, todos esses livros que eu estou dizendo aqui, vai ter link para a Amazon, mas também aqui embaixo eu vou colocar tanto o link e na frente do link eu vou deixar um espaçozinho. Porque à medida que eu for lendo, e eu quero não fazer ele diferente com as leituras que eu faço normais. Eu quero tirar para cada livro um vídeo, nem que seja 5 minutinhos para falar sobre esse livro, as minhas percepções, e vou deixar linkado o vídeo aqui abaixo. Então esse vídeo, esse aqui que nós estamos agora nos vendo, ele vai meio que um índice para quando eu for fazendo essas leituras. Lembrando que a intenção é que esse vídeo, esses 40 livros, eles sejam concluídos até o dia 31 de março de 2028. Outro livro do mesmo autor, e esse não vai dar para vocês ver direito. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ai, Crime e Castigo. Eu vou fechar o livro, tá bom? Esse daqui também Esse aqui também dispensa apresentação, pois todo mundo fala dele na questão de que o nome já é um spoiler, né? Há um crime, há um castigo para esse crime. E uma colega de trabalho, ela leu recentemente, ela chegou lá falando, Daniela, que ela sabe que eu leio bastante, tu já leu Crime e Castigo? E eu, não li. Ela disse, mulher, se tu visse como é interessante. Aí ela começou a falar eu disse, não, eu sei que é sobre um crime e o castigo para esse crime. Ela disse, Daniela, mas a redenção que existe dentro desse livro. Então, foi por isso, então, que Crime e Castigo já entrou juntinho aqui com O Idiota de Dostoiévski. Um livro agora do nosso Tolstói, que eu já até fiz marcações aqui porque eu ia ler junto com outro grupo, acabei desistindo. Ana Karenina, de Lev Tolstói. Também é do Clube de Literatura. Deixa eu tirar aqui, né? Vou mostrar a capa todinha para vocês. Olha como é bonita. Eu cancelei minha assinatura no clube, mas estou de olho lá, porque se sair algum livro que eu acho interessante, é claro que eu vou comprar mensal, mas, todavia, esse aqui também dispensa apresentações, né? É uma mulher que me parece, não tenho certeza, que ela acaba se encantando por um rapaz e aí tem uma história aqui envolta sobre esse relacionamento. Eu acho que é isso, gente, eu não sei, mas eu vou descobrir na leitura desse livro. Só tem livro aqui mais ou menos conhecido. Esse aqui, Amélia. Gente, Amélia, ele foi escrito aqui em 1751. Tá dizendo que foi o último e mais maduro romance do autor Henry. Não sei falar o nome, fica aí com vocês para vocês falar. E Amélia, ele vai tratar do casamento. Do comportamento de Amélia nesse casamento, da resiliência de Amélia nesse casamento. E pelo que eu entendi aqui na sinopse, apesar de muitas coisas que ela vai ter que suportar para manter este casamento. Então, esse livro é do Clube Vitorianos. Tem umas gravuras aqui. Deixa eu procurar uma gravura para vocês. A letra é confortável, o espaço entre as linhas, mais ou menos. Tem uma gravura aqui que eu vi, mas eu não tô mais achando. Pouquíssimas gravuras, tá, gente? Não tô achando. Então é isso. Vou mostrar aqui pra vocês o espaçamento. Tá? E esse livro tem... Eu nem disse quando tem Ana Karenina, não foi? 594
4 páginas, 594 páginas. Esse livro também é uma saga, esse agora que irei mostrar, mas é aquela mesma situação do Senhor dos Anéis. Eu não quero ler todos para não tornar o livro, a leitura cansativa, porque livros clássicos, ele tem uma coisa gostosa e eu gosto dessas coisas que ele tem, que ele oferece, e eu gosto da expectativa. Eu estou falando então da primeira parte de Érico Veríssimo. Essa edição é da Companhia das Letras, ó. Gente, eu tô achando a letra não miudinha, mas pequena. Então, mas quem já leu disse que é muito bom. Pelo que eu entendi de algumas pessoas que já leram, em meio a esse romance, a gente vai ter retratos da sociedade sul, nessa saga completa, como diz eu, completa. E é isso. Vai ser o primeiro livro da saga. Não vou emendar a continuidade, claro, para dar esse respiro, mas é isso. Esse aqui todo mundo já conhece, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. No Clube da Gabi fizeram a leitura no final do ano. E me parece que esse livro é muito bom. Deixa eu ler as sinopse aqui para vocês. Assolada por uma forte crise econômica, a década de 1930 no sul dos Estados Unidos foi o cenário escolhido por John Steinbeck para construir um romance que deixou uma profunda marca na literatura norte-americana. Premiado com o Pulitzer, As Vinhas da Ira é, acima de tudo, a narrativa de uma fuga, assim como milhares de famílias. Os Jode são forçados a... Gente, eu tô lendo do jeito que tá escrito, viu? Esse Jode são forçados a deixar suas terras, que foram seu lar por décadas, para fugir da fome e da miséria. São descartados para dar lugar às inovações tecnológicas de um sistema voraz, que não sente pena de suas vítimas. E é nesse contexto que, para esses moradores de Oklahoma, o Oeste se mostra como a promessa de uma vida melhor, como emprego e comida na mesa. Deixando a cidade natal, os Jode iniciam uma travessia que compõe a maior parte da obra. O autor nos leva junto e nos permite acompanhar as dificuldades próprias de cada integrante da família. O ritmo da travessia é lento, marcado por uma escrita descritiva e que toca em temas de extrema relevância como a desigualdade social, as precárias condições de trabalho e a sensação de não ter uma terra, de não pertencer. Então essa é da editora Record. Ó, o livro é bem confortável assim de abrir, manusear. Tem 574 páginas. As Vinhas da Ira. Próximo livro, Doutor Zhivago. Esse livro ele foi publicado em 1957 e por um tempo ele foi banido da Rússia, censurado pelo Partido Comunista. Cadê aqui? Trata de um drama do médico e poeta Yuri Andreevich Zhivago em constante esforço de se colocar em consonância com a Revolução Russa. Por seus olhos hesitantes, o leitor testemunha as revoltas armadas, as matanças, a fome, as epidemias e a Inquisição partidária, desde que um dos eventos mais decisivos do século, ao seguir a grande tradição do romance épico russo, para retratar em toda sua complexidade esse período historicamente crucial. Pasternak ecoa o titânico empreendimento soviético de erguer um novo mundo a partir do caos no qual o amor e a crença no indivíduo ganham contornos de um ato de resistência. Faz um certo tempo que eu comprei esse livro, ele é da Companhia das Letras, é capa dura, e aí, como faz um certo tempo, eu não me recordo bem o que as pessoas falaram. Eu sei que falaram bem, por isso comprei. Então, é bem a padronagem, né, da Companhia das Letras. Me parece muito confortável, a página também é muito grossinha, não dá para ver do outro lado. Tem esse livro
610 páginas de escrita. Doutor Zhivago. O próximo livro é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Foi publicado em 1854 e ele traz aqui os efeitos, também faz um pouquinho de tempo que eu vi falando sobre, ele traz os efeitos da Revolução Francesa e uma disputa entre o Norte e o Sul, e vai mostrando isso, trazendo pra gente no livro essa disputa. Aí diz aqui que tem um relacionamento aqui acontecendo entre Margaret e o Sr. Thornton, e esse relacionamento invoca no leitor as lembranças de Orgulho e Preconceito, pois, assim como na obra de Austen, os personagens de Gaskell também precisam passar por cima das convenções sociais e dos preconceitos em busca do amor e da realização. Eu tenho que ler Orgulho e Preconceito. Não coloquei nessa lista porque Orgulho e Preconceito é um livro de 200 páginas, tanto na edição 300 páginas, tanto na edição do Clube de Literatura, quanto na edição num box que eu comprei da Príncipes. Então, esses livros que eu coloquei também aqui, eles têm mais de 500 páginas, todos eles. Eu sou ousada? Muito ousadia, gente. Eu não estou dizendo a vocês que todo leitor é meio ousado. Por quê? Porque esses livros curtos, se ele não tiver uma intensidade filosófica, eu consigo ler ele em 2, 3 dias. Então, eu achei que, não, eu não vou colocar livro curto, eu vou colocar só livros um pouquinho, que vai me fazer ficar um pouquinho mais com ele. Porque na minha cabeça, e talvez eu esteja errada, quando eu fico com um livro um pouco de mais tempo, eu não sei se essa frase está correta, eu consigo me aproximar dos personagens, me aproximar da história. Tanto é que quero falar muito com vocês sobre o Conde de Monte Cristo, porque eu sou a pessoa que passa pano para ele. Mas vamos terminar aqui nossa lista, que eu fico divagando. Decameron, de Giovanni Boccaccio. Gente, é um livro que eu estava deixando ali para ler não sei quando. Aí, gente do céu, eu acho... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu não sou de assistir, mas olha esse box aqui, ó. Olha esse box, presta atenção aí nas gravuras, tá? Não vai... Eu assisti uma série. Tem uma série, gente, eu aconselho vocês a assistir, se vocês quiserem. O Decameron. Pois aí, depois que eu li o Decameron, deu vontade de ler o livro. Então, eu resolvi colocar ele nessa lista. De 20 livros para antes dos 40. Ó, a diagramação do livro. Boa, tá? Tem algumas notas aqui embaixo. São poucas, mas tem. E por ter... Deixa eu ver se não tem uma imagem feia, porque a série, gente, isso aqui deve ter uma outra imagem perturbada. Deixa eu ver, deve ter uma introdução aqui, porque aqui tem. Em meio ao horror da peste negra em Florença, em uma das cidades mais afetadas pela pandemia, que viria a dizimar 1/3 da população europeia, 7 jovens damas encontram refúgio em uma igreja. Elas planejam se instalar nas colinas que ficam nos arredores da cidade e só ganham coragem para isso quando 3 cavaleiros adentram o mesmo templo. Os 10, junto com seus serviçais, se reúnem e estabelecem uma rotina para os 10 dias seguintes, nos quais contariam histórias e tentariam viver um período de paz na cerne daquela tragédia. Só que a série não é numa igreja e chega pessoas juntas, elas não estão separadas, e depois chega os casais, os homens não. E aí, mas eu gostei muito. E eu sei que mesmo que sendo uma adaptação, tem alguma coisinha ali do livro, ali. Tem mais do livro do que, né? Vamos dizer, tem uns 50% adaptado, né? Pra ficar gostosinho pra visualizar e prender, né, quem tá assistindo, e tem 50% do livro. Vou colocar dessa forma. E por ter assistido a série, então eu quero muito ler o livro Decameron, o Decameron. Por isso, é um dos livros. Aí nesse aqui, gente, eu vou roubar. Eu vou roubar por 2 motivos nesse último livro, que vai, no caso, ele vai contar por 2.
Deixa eu ver se é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele tá contando por 3. Por quê? Porque o box tem 3 livros. E a gente vai fazer uma leitura coletiva de 1 ano. Ele vai ser lido devagarzinho durante 1 ano no clube da Books Anatomy. Que, por sinal, esse vídeo só surgiu porque ela fez lá os vídeos dela. Não, mas deixa eu falar logo. Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Não sei nada deste livro, mas lá na Jan, no canal da Jan, vamos passar 1 ano fazendo a leitura desse livro. E como as metas são bem pequenininhas, esse então será um livro que vocês não vão ver eu falando dele nem tão cedo, a não ser que eu resolva falar por períodos aqui. Mas eu acho que não. Então, esse aqui, roubando, né, roubando vocês, roubando a conversa, são 3 livros e eles são grandão, então eu vou contar com 3 livros aqui, porque, né, nós vamos ter um processo aí. Esse vídeo que vocês estão assistindo só aconteceu porque já fez mostrou lá os 40 livros dela até os 40 anos. E aí ela fez mais 45 até os 45, são 5 anos. E aí eu respondi, não dá pra fazer. A Jan disse, mais 20 dá. Então, seguindo o conselho de Jan, esse vídeo aqui está acontecendo exatamente por isso. Porque eu resolvi então fazer 20 livros para antes dos 40. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram até aqui, não esquece de curtir esse vídeo. E se você não for inscrito, considere se inscrever. É isso, um cheiro para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.